Estude aqueles ao seu redor e observe que todos os bem-sucedidos exercitam o autocontrole, enquanto os fracassados permitem que seus pensamentos, palavras e ações corram à solta. Uma forma de falta de autocontrole muito comum e destrutiva é o hábito de falar demais. As pessoas de sabedoria, que sabem o que querem e estão empenhadas em consegui-lo, vigiam suas conversas cuidadosamente. Não existe ganho com uma quantidade de palavras indesejadas, descontroladas e proferidas a esmo. Quase sempre é mais lucrativo ouvir do que falar. Um bom ouvinte pode muitas vezes ouvir algo que se somará ao seu estoque de conhecimento. É preciso autocontrole para se tornar um bom ouvinte, mas os benefícios a serem obtidos valem o esforço. Não deixar a outra pessoa falar é uma forma comum de falta de autocontrole, que não só é rude, como priva aqueles que fazem isso de novas e valiosas oportunidades de aprender com os outros. Após completar esta lição, você deveria voltar ao quadro de autoanálise da lição 1 e dar outra nota para si mesmo em termos de autocontrole. Talvez queira reduzir sua nota anterior. Autocontrole é uma das características marcantes de todos os líderes bem-sucedidos que analisei enquanto acumulava material para este curso. Luther Burbank disse que, na opinião dele, autocontrole era o mais importante das leis do sucesso. Durante todos os seus anos de paciente, estudo e observação do processo evolutivo da vida vegetal, ele descobriu ser necessário exercitar a faculdade do autocontrole, mesmo enquanto lidava com a vida inanimada. O naturalista John disse praticamente a mesma coisa. Para ele, em termos de importância, o autocontrole estava perto do topo da lista das leis do sucesso. O homem que exercita autocontrole completo não pode ser permanentemente derrotado, como Emerson afirmou tão bem em seu ensaio sobre compensação, pois obstáculos e oposição derretem-se quando confrontados por uma mente determinada e orientada para uma determinada finalidade, com total autocontrole. Todo homem rico que analisei, aqueles que ficaram ricos por esforço próprio, mostrou tamanha evidência positiva de que o autocontrole era um dos seus pontos fortes, que cheguei à conclusão de que nenhum homem pode esperar acumular grande fortuna e mantê-la sem exercitar essa qualidade. Economizar dinheiro exige exercício de autocontrole da mais elevada ordem, conforme espero ter deixado bem claro na lição 4. Estou em dívida com o Edward Puck pela vivida descrição a seguir do quanto ele achou necessário exercitar o autocontrole antes de alcançar sucesso e ser aclamado como um dos maiores jornalistas norte-americanos. Porque acredito na pobreza como a experiência mais rica que um menino pode ter. Ganho a vida tentando editar o Ladies' Home e, como o público tem sido muito generoso na aceitação do periódico, uma parte do sucesso logicamente cabe a mim. Por isso, vários dos meus bons leitores nutrem uma opinião que com frequência fico tentada a corrigir. Tentação a que agora cedo. Meus correspondentes expressam a convicção de formas variadas, mas o seguinte trecho de uma carta é um belo exemplo. É muito fácil para você pregar sobre economia quando não conhece a necessidade disso. Dizer-nos como, usando o meu caso de exemplo, devemos viver dentro da renda de $800 anuais do meu marido, quando nunca soube como é viver com menos de milhares de dólares. Já ocorreu a você, nascida em berço de ouro, que essa escrita teórica é bastante fria e fútil, comparada à verdadeira luta pela sobrevivência que muitos de nós vivemos, dia após dia, ano após ano. Uma experiência que você não conhece. Uma experiência que você não conhece. Pois bem, o quanto os fatos condizem com essa afirmação? Se nasci ou não em berço de ouro, não posso dizer. É verdade que nasci de pais abastados, mas quando eu tinha 6 anos, meu pai perdeu todos os bens e encarou a vida aos 45 anos de idade em um país estrangeiro, sem dispor nem mesmo
dos artigos da primeira necessidade. Existem homens e esposas que sabem o que isso significa. Um homem tentar dar a volta por cima aos 45 anos em um país estranho. Eu tinha como obstáculo não saber uma palavra de inglês. Fui para uma escola pública e aprendi o que pude. E foi pouco. Os meninos eram cruéis como os meninos são. Os professores eram impacientes como professores cansados são. Meu pai não conseguia encontrar um lugar no mundo. Minha mãe, que sempre teve empregados à disposição, encarou problemas domésticos, sobre os quais não tinha conhecimento ou instrução. E não havia dinheiro. Então, depois da escola, meu irmão e eu íamos para casa, mas não para brincar. As horas pós-aula eram para ajudar nossa mãe, a cada dia mais frágil debaixo dos fardos que não conseguia carregar. Não por dias, mas por anos, nós dois acordávamos de madrugada, no inverno frio e cinzento, quando a cama parece tão quentinha para meninos, e peneirávamos as cinzas do fogo do dia anterior para procurar pedaços de carvão não queimado. E, com o que tínhamos ou conseguíamos encontrar, fazíamos fogo e esquentávamos a sala. Então, arrumávamos a mesa para o escasso café da manhã. Íamos para a escola e, logo após a escola, lavávamos a louça, varríamos e limpávamos o chão, vivendo em um cortiço com 3 famílias. A cada 3 semanas, tínhamos que limpar os 3 lances de escada do primeiro ao 3º andar, bem como as soleiras e a calçada. O último trabalho era o mais pesado. Nós o fazíamos no sábado, com os meninos da vizinhança olhando de maneira nada gentil. Fazíamos a limpeza ouvindo o estalido da bola e do taco no terreno do lado. À noite, quando os outros meninos podiam sentar junto à lâmpada ou estudar suas lições, nós dois saímos com uma cesta para pegar lenha e carvão nos terrenos vizinhos. Ou íamos catar os pedaços de carvão caídos do grande carregamento recebido à tarde por um dos vizinhos, sendo que memorizávamos avidamente o local durante o dia, esperando que o homem que havia entregue o carvão não tivesse sido muito cuidadoso em juntar os pedaços caídos. Uma experiência que você não conhece. Não conheço? Aos 10 anos de idade, arrumei meu primeiro emprego, lavando as janelas de uma padaria por 15 centavos semanais. Uma semana ou 2 depois, recebi permissão para vender pães e bolos no balcão, após a escola, por $1 por semana, lidando com bolos recém-assados e quentinhos e pães com aromas deliciosos, quando uma migalha mal havia passado por minha boca naquele dia. Então, nas manhãs de sábado, entregava um jornal semanal e vendia as sobras nas ruas. Isso significava 60 a 70 centavos pelo dia trabalhado. Eu vivia no Brooklyn, em Nova York, e o principal meio de transporte para Coney Island, na época, eram as carroças. Perto de onde morávamos, as carroças paravam para dar água aos cavalos. Os homens saltavam e tomavam um copo de água. Mas as mulheres não tinham como saciar a sede. Vendo essa falha, peguei um balde, enchi de água e um pouco de gelo, e com um copo ia de carroça em carroça nas tardes de sábado e domingos, o dia todo, e vendia minha mercadoria por 1 centavo o copo. Quando chegou a concorrência, o que aconteceu muito rápido, quando outros meninos perceberam que em um domingo de trabalho eu ganhava de $2 a $3. Espremi um limão ou 2 em um balde, e meu líquido se tornou limonada, ao preço de 2 centavos por copo, e o domingo significava $5 para mim. Então, me tornei repórter à noite, office boy de dia e aprendi estenografia à meia-noite. Minha correspondente diz que sustenta a família de marido e filho com $800 por ano e que eu não sei o que isso significa. Sustentei uma família de 3 com $6,25 por semana, menos da metade da renda anual dela. Quando meu irmão e eu juntos ganhamos $800 por ano, nos sentimos ricos. Pela primeira vez, publico esses detalhes para que vocês possam saber, em primeira mão, que o editor do Ladies Home não é um teórico quando escreve ou publica artigos que procuram pregar economia.
ou que refletem uma luta corpo a corpo, com uma renda pequena ou invisível. Não existe um único passo, 1 centímetro da estrada da pobreza que eu não conheça ou não tenha experimentado. E tendo experimentado cada pensamento, cada sensação e cada dificuldade que aparecem para aqueles que viajam por essa estrada, digo hoje que me rejubilo com todo menino que passa pela mesma experiência. Não estou descontando ou esquecendo uma única aflição das agudas privações que essa luta significa. Hoje, não trocaria meus anos da mais aguda privação que um menino pode conhecer, nem pularia nenhuma única experiência que possa ter tido. Eu sei o que significa ganhar, não $1, mas 2 centavos. Sei o valor do dinheiro como não poderia ter aprendido ou conhecido de nenhuma outra maneira. Não poderia ter sido instruído para o meu trabalho de maneira mais segura. Não poderia ter chegado a um verdadeiro entendimento do que significa encarar um dia sem 1 centavo na mão, sem um pedaço de pão no armário da cozinha, sem um pedaço de lenha para o fogo, sem nada para comer, um menino faminto de 9, 10 anos com a mãe frágil e desencorajada. Uma experiência que você não conhece. Não conheço? E ainda assim, me regozijo com a experiência e repito, invejo todo menino que passa por essa situação. Mas, e aqui está o pivô da minha firme crença na pobreza, como uma bênção disfarçada para um menino. Acredito na pobreza como uma condição a ser experimentada e superada, não como uma condição em que se permaneça. Ah, sim, muito bem, alguns dirão. Bastante fácil de falar, mas como sair disso? Ninguém pode. Definitivamente dizer como. Ninguém me disse. 2 pessoas não conseguem encontrar a mesma saída. Cada uma deve encontrar seu caminho por si. Depende do menino. Eu estava decidido a sair da pobreza, porque minha mãe não nasceu nela, não conseguia aguentá-la e não pertencia a ela. Isso me deu o primeiro alicerce, um objetivo. Então, respaldei o objetivo com esforço e força de vontade para trabalhar em qualquer coisa que aparecesse em meu caminho. Não importava o que fosse, desde que significasse a saída. Eu não escolhia, pegava o que aparecia e fazia da melhor maneira que sabia. E quando não gostava do que estava fazendo, ainda assim fazia bem, mas não continuava quando não precisava mais. Usei cada degrau da escada como um apoio para o próximo degrau. Significou esforço, mas do esforço e do trabalho vieram a experiência, o crescimento, o desenvolvimento, a capacidade de entender e ser solidário, a maior herança que um menino pode receber. E nada no mundo pode dar isso a um menino, algo que arda tanto de dentro dele quanto a pobreza arde. Por isso acredito tão firmemente na pobreza, a maior bênção, na forma da mais profunda e completa experiência que um menino pode receber. Mas, repito, sempre com a condição de sair dela, não de permanecer. Antes que possa desenvolver o hábito de autocontrole perfeito, você deve entender a verdadeira necessidade dessa qualidade. Deve entender também as vantagens que o autocontrole proporciona àqueles que aprendem a exercitá-lo. Desenvolvendo o autocontrole, você também desenvolve outras qualidades que ampliarão seu poder pessoal. Entre outras leis disponíveis ao que exercitam o autocontrole está a lei da retaliação. Você sabe o que significa retaliar? No sentido usado aqui, significa retribuir na mesma moeda. E não apenas se vingar ou buscar vingança, como a palavra normalmente significa. Se eu lhe causar algum dano, você revidará na primeira oportunidade. Se eu dizer coisas injustas sobre você, você revidará da mesma maneira, até mesmo em maior medida. Por outro lado, se eu lhe fizer um favor, você retribuirá na maior medida possível. Pelo uso adequado dessa lei, posso levá-lo a fazer o que eu quiser que você faça. Se eu desejar que você não goste de mim e que aplique sua influência para me prejudicar, posso conseguir tal resultado infligindo a você o tipo de tratamento que quero que você inflija a mim, por retaliação. Se desejar seu respeito, sua amizade e sua cooperação, posso conseguir isso estendendo a você a minha amizade e cooperação. Tenho certeza de que concordamos a respeito dessas afirmações. Você pode comparar tais afirmações com suas experiências e ver o quão lindamente combinam.
Quantas vezes você ouviu o comentário que personalidade maravilhosa aquela pessoa tem? Quantas vezes você conheceu pessoas cujas personalidades você cobiçou? O homem que atrai pela personalidade agradável está apenas fazendo uso da lei de atração harmoniosa ou da lei da retaliação. Quando analisadas, ambas significam que iguais se atraem. Se você estudar, entender e fizer uso inteligente da lei da retaliação, será um vendedor eficiente e bem-sucedido. Quando tiver dominado e aprendido a usar essa lei simples, terá aprendido tudo que se pode aprender sobre vendas. O primeiro passo, e provavelmente o mais importante, a ser dado para dominar essa lei, é cultivar o total autocontrole. Você deve aprender a receber todos os tipos de punição e abuso sem retaliar na mesma moeda. Esse autocontrole é parte do preço que você deve pagar para dominar a lei da retaliação. Quando uma pessoa com raiva começa a difamar e abusar de você, justa ou injustamente, lembre-se apenas de que, se retaliar de alguma maneira, você será rebaixado ao nível mental daquela pessoa. Portanto, tal pessoa estará dominando você. Por outro lado, caso se recuse a ficar zangado, caso mantenha a compostura e permaneça calmo e sereno, você conservará todas as suas faculdades habituais de raciocínio. Você pegará o outro de surpresa, vai retaliar com uma arma com que ele não está familiarizado. Por conseguinte, vai dominá-lo facilmente. Iguais se atraem, não há como negar isso. Falando literalmente, toda pessoa com quem entra em contrato é um espelho mental, no qual você pode ver um reflexo perfeito de sua atitude mental. Como exemplo da aplicação direta da lei da retaliação, vamos citar uma experiência que recentemente tive com meus 2 meninos, Napoleão Júnior e James. Estávamos indo ao parque para alimentar os pássaros e esquilos. Napoleão Júnior comprou um saco de amendoins e James uma caixa de Crack Jack, pipoca e amendoim caramelados. James resolveu provar os amendoins. Sem pedir permissão, meteu a mão para pegar o saco. Não conseguiu e Napoleão Júnior retaliou com o punho esquerdo que foi parar bruscamente na mandíbula de James. Eu disse a James, veja só, filho, você não tentou pegar os amendoins da maneira correta. Deixe-me mostrar como consegui-los. Tudo aconteceu tão rápido que eu não tinha a menor ideia do que sugerir a James, mas dei um tempo para analisar o ocorrido e elaborar, se possível, uma abordagem melhor do que a adotada por ele. Então, pensei nos experimentos que estávamos fazendo com a lei da retaliação e disse a James, abra sua caixa de crackjack, ofereça a seu irmão e veja o que acontece. Após considerável persuasão, o convenci a fazer, e uma coisa memorável aconteceu, um acontecimento a partir do qual aprendi minha maior lição em vendas. Antes de Napoleão tocar no crackjack, insistiu em colocar alguns amendoins no bolso do casaco de James. Ele retribuiu na mesma moeda. Desse simples experimento com 2 meninos, aprendi mais sobre a arte de lidar com eles do que poderia ter aprendido de qualquer outra maneira. Casualmente, meus meninos estão começando a aprender a manipular a lei da retaliação, o que os salva de muitos embates físicos. Nenhum de nós avançou muito além de Napoleão Júnior e James quanto à operação e influência da lei da retaliação. Somos todos crianças grandes, facilmente influenciadas por esse princípio. O hábito de retaliar na mesma moeda é tão universalmente praticado entre nós que podemos corretamente chamá-lo de lei da retaliação. Se uma pessoa nos dá um presente, não ficamos satisfeitos até termos retaliado com algo tão bom ou melhor do que aquilo que recebemos. Se uma pessoa fala bem de nós, aumentamos nossa admiração por essa pessoa e retaliamos de volta. Pelo princípio da retaliação, podemos realmente converter nossos inimigos em amigos leais.
Se você tem um inimigo que deseja converter em um amigo, pode comprovar a veracidade dessa afirmação, se esquecer a perigosa pedra de moinho pendurada no pescoço, que chamamos de orgulho, teimosia. Crie o hábito de falar com esse inimigo com cordialidade incomum. Pense em ajudá-lo de todas as maneiras possíveis. Ele pode parecer impassível no primeiro momento, mas gradualmente cederá à sua influência e irá retaliar na mesma moeda. As brasas mais vivas já acumuladas sobre a cabeça de alguém que o ofendeu são as brasas de bondade humana. Numa manhã de agosto de 1863, um jovem pastor foi tirado da cama de um hotel em Kansas. O homem que o chamou era um dos milicianos de Quantrill e ele queria que o sacerdote descesse para ser fuzilado. Por toda a fronteira, naquela manhã, as pessoas estavam sendo assassinadas. Um bando de invasores havia chegado cedo para perpetrar o massacre de Lawrence. O miliciano que chamou o pastor estava impaciente. Quando este acordou plenamente, horrorizou-se com o que viu pela janela. Ao descerem as escadas, o miliciano exigiu o relógio e dinheiro do pastor. Então quis saber se ele era abolicionista. O pastor tremia, mas decidiu que, se ia morrer naquele instante, não morreria com uma mentira nos lábios. Então disse que era e a seguir fez um comentário que mudou todo o rumo dos acontecimentos na mesma hora. Ele e o miliciano sentaram-se na varanda enquanto pessoas eram mortas pela cidade e tiveram uma longa conversa. Ela se prolongou até os invasores estarem prontos para partir. Quando o miliciano montou para se juntar aos cúmplices, estava estritamente na defensiva. Devolveu os objetos ao pastor da Nova Inglaterra. Desculpou-se por tê-lo perturbado e pediu que não o levasse a mal. O pastor viveu por muitos anos após o massacre de Lawrence. O que ele disse ao miliciano, o que em sua personalidade levou o miliciano a sentar e conversar? O que conversaram? Você é um abolicionista yankee? O miliciano perguntou. Sim, sou, foi a resposta. E você sabe muito bem que deve ter vergonha do que está fazendo. Isso levou o assunto diretamente para uma questão moral. O pastor era apenas uma rapazola ao lado do experimentado Facinor da fronteira, mas jogou o ônus da prova moral para o invasor, e no instante que estava tentando demonstrar que podia ser um sujeito melhor do que as circunstâncias pareciam mostrar. Depois de acordar o pastor da Nova Inglaterra para matá-lo por causa da visão política, ele passou 20 minutos no banco de testemunhas tentando provar um álibi. Entrou em grandes detalhes de sua história pessoal. Explicou o caso desde quando era um garoto rebelde que não fazia suas preces e ficou bastante sentimental ao relembrar como uma coisa havia levado a outra pior. Bem, ali estava ele, no negócio muito ruim de estar, amigo. Seu último pedido antes de ir foi: agora, meu camarada, não me leve muito a mal, certo? O pastor da Nova Inglaterra fez uso da lei da retaliação, quer soubesse disso na época ou não. Imagine o que teria acontecido se tivesse descido com um revólver nas mãos para enfrentar força física com força física. Mas ele não fez isso. Ele dominou o miliciano porque lutou com uma força desconhecida para o salteador. Porque quando um homem começa a ganhar dinheiro, o mundo inteiro parece bater à sua porta. Pegue qualquer conhecido que desfrute de sucesso financeiro e ele dirá que é constantemente procurado e que oportunidades de ganhar dinheiro constantemente são lançadas sobre ele. A quem tem, será dado. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Essa citação da Bíblia costumava me parecer ridícula. Todavia, como é verdadeira quando reduzida ao seu significado concreto. Sim, a quem tem será dado. Se ele tem falhas, falta de autoconfiança, ódio ou falta de autocontrole, devem ser-lhe dadas essas qualidades em abundância ainda maior. Mas se ele tem sucesso, autoconfiança, autocontrole,
paciência, persistência e determinação, nele essas qualidades devem ser aumentadas. Algumas vezes pode ser necessário enfrentar força com força até sobrepujarmos nosso oponente ou adversário. Mas quando ele está por baixo, é uma oportunidade esplêndida para se completar a retaliação, tomando-a pela mão e mostrando uma maneira melhor de resolver disputas. Iguais se atraem. A Alemanha empenhou-se em banhar sua espada em sangue humano, em uma aventura implacável de conquista. Como resultado, atraiu a retaliação na mesma moeda da maior parte do mundo civilizado. Cabe a você decidir o que quer que seus companheiros façam e cabe a você se conseguir que eles o façam por retaliação. A economia divina é automática e muito simples. Recebemos somente o que damos. Como é verdade que recebemos o que damos? Não é o que desejamos que volta para nós, mas o que damos. Imploro-lhe que faça uso dessa lei, não apenas para ganho material, mas melhor ainda, para a conquista da felicidade e da boa vontade dos homens. Isso, afinal, é o único sucesso real pelo qual se esforçar. Resumo. Nesta lição aprendemos um grande princípio, provavelmente o mais importante da psicologia. Aprendemos que nossos pensamentos e ações em relação aos outros assemelham-se a um imã que atrai para nós o mesmo tipo de pensamento e o mesmo tipo de ação que criamos. Aprendemos que iguais se atrai, seja em pensamento ou na expressão do pensamento em ação corporal. Aprendemos que a mente humana responde em conformidade com qualquer impressão de pensamentos que recebe. Aprendemos que a mente humana se assemelha à Mãe Terra, na medida em que reproduzirá uma safra de ação muscular de tipo correspondente às impressões sensoriais plantadas nela. Aprendemos que bondade gera bondade, e maldade e injustiça gera maldade e injustiça. Aprendemos que nossas ações em relação aos outros, sejam de bondade ou maldade, justiça ou injustiça, voltam para nós, até mesmo em maior medida. Aprendemos que a mente humana responde de acordo com todas as impressões sensoriais que recebe. Portanto, sabemos o que devemos fazer para influenciar qualquer ação desejada por parte de outrem. Aprendemos que orgulho e teimosia devem ser removidos antes de podermos fazer uso da lei da retaliação de forma construtiva. Não aprendemos que a lei da retaliação mas aprendemos como funciona e o que fará. Portanto, resta-nos apenas fazer uso inteligente desse grande princípio. Você agora está pronto para proceder para a lição 9, onde vai encontrar outras leis que se harmonizam perfeitamente com as descritas nessa lição sobre autocontrole. Será necessário o tipo mais forte de autocontrole para permitir ao iniciante aplicar a maior lei da próxima lição, sobre o hábito de fazer mais do que é pago para fazer. Mas a experiência vai mostrar que o desenvolvimento de tal controle é mais do que justificado pelos resultados provenientes de tal disciplina. A evolução dos transportes. Nada é permanente, exceto a mudança. Na figura acima, você vê a prova de que a evolução está criando melhorias nos meios de transporte. Lembre-se, enquanto estuda a figura, que todas essas mudanças tomaram forma primeiro na mente do homem. Na extremidade esquerda, você vê o primeiro método grosseiro de transporte. O homem não ficou satisfeito com esse processo vagaroso. As palavras não satisfeito foram o ponto de partida de todos os avanços. Pense nelas enquanto lê este trecho. A seguir, na figura, você vê a história dos transportes passo a passo, à medida que o cérebro do homem começou a se expandir. Foi um grande passo à frente quando o homem descobriu como atrelar um boi a uma carroça e, assim, escapar do árduo trabalho de puxar carga. Foi uma utilidade prática, mas quando a diligência entrou em uso, houve utilidade e estilo. O homem ainda não ficou satisfeito, e essa insatisfação criou a locomotiva tosca que você vê na figura.
Agora, todos esses métodos de transporte foram descartados, exceto em algumas partes não civilizadas ou sem comércios do mundo. O homem puxando a carroça, o boi puxando a carroça, a diligência e a locomotiva tosca são coisa do passado. À direita, você vê os meios de transporte do presente. Compare-o com os passados e terá uma ideia de enorme expansão ocorrida no cérebro e mente humanos. Hoje, o homem desloca-se mais rapidamente do que no passado. Do primeiro tipo de locomotiva, evoluiu-se para uma máquina poderosa, capaz de puxar uma centena de vagões de carga, enquanto a original conseguia puxar apenas um vagãozinho leve. Automóveis que rodam a 120 km por hora atualmente são tão comuns quanto as carroças de 2 rodas no passado. Além disso, estão ao alcance de todos os que querem. A mente humana ainda não ficou satisfeita. Viajar pela terra era muito lento. Voltando os olhos para o céu, o homem observou os pássaros voando alto e ficou determinado a ser melhor do que as aves. Estude também a palavra determinado, pois tudo que o homem fica determinado a fazer, ele faz. Em um breve período de 15 anos, o homem dominou o ar e agora viaja em aviões a 200 km por hora. O homem não só fez o ar carregá-lo a uma velocidade espantosamente rápida, como aproveitou o éter para transportar suas palavras por toda a Terra na fração de um segundo. Estivemos descrevendo o passado e o presente. Na parte inferior da figura, podemos ver o próximo passo a ser dado nos meios de transporte. Uma máquina que voará pelo ar, correrá pelo chão e nadará na água, a critério do homem. O objetivo desse texto e da figura acima é fornecer estímulos para o pensamento. Qualquer influência que faz pensar provoca também um fortalecimento mental. Estimulantes mentais são essenciais para o crescimento. Dos tempos da carroça puxada pelo homem aos dias de domínio aéreo, o progresso feito por qualquer homem foi resultado de alguma influência que estimulou sua mente para uma ação acima do normal. As duas maiores influências para o crescimento da mente humana são o ímpeto da necessidade e o ímpeto do desejo de criar. Algumas mentes desenvolvem-se somente após passarem por fracasso, derrota e outras formas de punição que as incitam a uma ação maior. Outras mentes murcham e morrem sob punição, mas crescem às alturas inacreditáveis quando supridas com a oportunidade de usar sua força imaginativa de forma criativa. Estude a figura da evolução dos transportes e observe o fato notável, digno de ser lembrado, de que essa é uma história de desenvolvimento e avanço a partir da necessidade. Todo o período descrito na figura como passado foi aquele em que a necessidade serviu de ímpeto. No período descrito na figura como presente, o ímpeto foi uma combinação de necessidade e desejo de criar. O período descrito como futuro é aquele no qual o forte desejo de criar será o único ímpeto a direcionar a mente do homem à frente e às alturas ainda inimagináveis. Há uma longa distância desde o tempo da carroça puxada pelo homem até o presente, em que o homem aproveita os relâmpagos das nuvens e o faz acionar máquinas que realizam em 1 minuto o serviço que 10.000 homens levariam um dia para fazer. Porém, se a distância foi longa, o desenvolvimento da mente humana foi igualmente grande. E esse desenvolvimento foi suficiente para, enfim, produzir o trabalho do mundo das máquinas operadas pelas forças da natureza e não pelos músculos do homem. As mudanças evolutivas nos meios de transporte criaram outros problemas para a mente humana resolver. O automóvel levou o homem a construir mais e melhores rodovias. A combinação de automóvel e locomotiva rápida criou perigosas travessias que custam milhares de vidas a cada ano. A mente do homem agora reage ao ímpeto da necessidade de enfrentar essa emergência. Guarde este ensaio e lembre-se da seguinte profecia:
Dentro de 5 anos, todos os cruzamentos ferroviários do país estarão amplamente protegidos contra acidentes de carro e o próprio automóvel manipulará o sistema de proteção. Um sistema infalível e eficiente. Um sistema que funcionará esteja o motorista do automóvel dormindo ou acordado, bêbado ou sóbrio. Venho agora dar uma espiada no maquinário da imaginação do homem, a funcionar sob o estimulante desejo de criar. Algum homem de imaginação, talvez alguns camaradas que nunca tenham feito nada de notável e nunca mais façam nada que vale a pena, vai criar um sistema de proteção de cruzamento ferroviário, que será operado pelo peso do automóvel que passa. A uma determinada distância do cruzamento, uma plataforma semelhante a uma grande balança vai cobrir todo o trecho da rodovia. Assim que o automóvel subir na plataforma, seu peso fará baixar um portão, soar uma campainha e acender uma luz vermelha diante do motorista. O portão será erguido em 1 minuto, permitindo ao motorista passar sobre os trilhos, mas forçando, antes de passar, a parar, olhar e escutar. Se você tem uma mente altamente imaginativa, pode ser a pessoa que criará esse sistema e receberá os direitos autorais pela venda. Para ser prática, a mente imaginativa deve estar sempre alerta a formas de transformar desperdício em coisas úteis. A maioria dos automóveis são muito pesados comparados à carga que carregam. Esse peso pode ser utilizado para fornecer proteção ao motorista no cruzamento ferroviário. Lembre-se, o objetivo deste ensaio é oferecer apenas a semente da sugestão, não o produto final. A invenção pronta para ser instalada e usada. O valor dessa sugestão para você reside na possibilidade de pensamento que pode dedicar a ela e, com isso, desenvolver e expandir sua mente. Estude-se e descubra a qual dos dois maiores ímpetos para a ação sua mente responde mais naturalmente, o da necessidade ou o desejo de criar. Se tem filhos, estude-o e determine a qual desses dois motivos eles reagem mais naturalmente. Milhões de crianças já tiveram a imaginação diminuída ou retardada pelos pais que removeram ao máximo o ímpeto da necessidade, facilitando as coisas para o filho. Você pode ter privado o mundo de um gênio. Tenha em mente que a maioria dos progressos feitos pelo homem veio como resultado de amarga e pungente necessidade. Você não precisa de provas de que os meios de transportes passaram por um processo de evolução contínuo. Tão marcantes têm sido as mudanças que um automóvel antigo provoca risos por onde quer que passem. A lei da evolução opera sempre e por toda parte, mudando, destruindo e reconstruindo todo elemento material nesta terra e em todo o universo. Cidades e comunidades estão em constante mudança. Volte ao local onde morou há 20 anos e você não reconhecerá nem o lugar nem as pessoas. Novos rostos estarão lá. Os antigos rostos terão mudado. Novos prédios terão tomado o lugar dos antigos. Tudo parecerá diferente porque tudo está diferente. A mente humana também está em mudança constante. Se não fosse verdade, nunca cresceríamos além da mente infantil. A cada 7 anos, a mente de uma pessoa normal torna-se notavelmente desenvolvida e expandida. É durante essa mudança periódica da mente que os maus hábitos podem ser deixados de lado e hábitos melhores podem ser cultivados. Felizmente para o ser humano, sua mente passa por um contínuo processo de mudança ordenada. A mente impulsionada pela necessidade ou pelo amor de criar desenvolve-se mais rapidamente do que a mente que nunca é estimulada a grandes ações, além do necessário para a existência. A faculdade imaginativa da mente humana é o melhor maquinário já criado. Dela provém toda máquina e todo objeto produzido pelo homem. Por trás das grandes indústrias, ferrovias, bancos e empresas está a poderosa força da imaginação. Force sua mente a pensar. Faça isso combinando velhas ideias em novos planos.
Toda grande invenção, todo negócio de destaque ou conquista industrial que você consegue citar é, em última análise, a aplicação de uma combinação de planos e ideias usados antes, de alguma outra maneira. Por trás do martelo que bate e forja o aço, por trás do clamor da oficina, o buscador pode encontrar o pensamento. O pensamento que é sempre o senhor do ferro, do vapor e do aço, que se eleva acima do desastre e o esmaga sob seu salto. O trabalhador braçal pode esfregar e remendar, ou trabalhar com golpes vigorosos, mas por trás dele está o pensador, o homem perspicaz que sabe, pois em cada arado ou sabre, cada peça, parte e todo, deve ir o cérebro ao trabalho, o que concede ao trabalho uma alma. Por trás do ronco do motor, por trás dos sinos que tocam, por trás da percussão do martelo, por trás dos guindastes balançantes, existe o olho que o esquadrinha, observando em meio ao estresse e à tensão. Existe a mente que os planeja, por trás do músculo, o cérebro. No poder da caldeira que ruge, na força de arranque do motor, na força do operário braçal suado, nesses confiamos imensamente. Mas, por trás deles, ergue-se o planejador, o pensador que impele as coisas. Por trás do trabalho, o sonhador, que está fazendo o sonho virar realidade. Daqui a 6 meses ou ano, relê esse texto e observe que vai conseguir extrair mais dele do que da primeira vez. O tempo da evolução, uma chance de expandir sua mente para que ela consiga ver e entender mais. Ainda estou por encontrar o primeiro homem de grandes realizações que não tenha tido a coragem de assumir a responsabilidade pelos próprios erros sem ser acusado.